Olá, eu sou Maria Sampaio, mãe, quase médica, cientista. Eu tô numa fase muito boa porque eu tô voltando a trabalhar, que é uma coisa que eu realmente tô precisando depois de muitos meses, né, de quarentena com um bebê. Eu sou também, lá tá no meu currículo, mãe na quarentena. Com certeza isso daí é minha atribuição mais importante, porque, gente, pelo amor de Deus, ser mãe na quarentena é a coisa que ocupa 95% do meu dia. Mesmo agora, a gente não estando exatamente de quarentena mais, a gente já sai, vai fazer um programa ao ar livre, se precisar ir comprar alguma coisa, vai comprar alguma coisa, a gente sai com os nossos amigos, a gente recebe algumas pessoas em casa em pequenos grupos, mas ainda é um pouco mãe na quarentena, né? Mãe na pandemia, mãe na quarentena são conceitos que se confundem um pouco. E são coisas difíceis. E hoje eu tô aqui pra falar com você 6 coisas que eu pensei que são coisas que não te contaram sobre ser mãe na quarentena. Mesmo se você não for mãe, aí se você não for mãe, então você realmente não sabe o que eu tô falando. Mas talvez você não saiba o que eu tô falando, porque você é mãe, mas seu filho já tem 15, 16, 17, 18 anos. Não é a mesma coisa que ter um bebezinho pequeno na quarentena. Então, fica aí, depois da vinheta tem 6 coisas, né, que mães da quarentena fazem e acham. Eu decidi gravar esse vídeo, primeiro porque eu sei que tem muitas mães que continuam em quarentena, mas também porque eu tô fechando um ciclo nesse momento. Eu passei por muitas etapas de quarentena, vários níveis diferentes de quarentena, desde que essa pandemia começou até agora. A minha filha entrou em quarentena com 4 meses e meio e agora ela tem 1 ano. Olha quanta coisa a gente já viveu nessa pandemia. Isso implica em ficar muito tempo dentro de casa. Isso mexe um pouco a cabeça da gente, isso tem repercussões, é muito complicado ser mãe na quarentena de uma criança pequena. Uma coisa muito legal que eu fiz nesse tempo, que eu queria muito dividir com você, é que eu participei de um livro chamado Mães na Quarentena. Mães na Quarentena, que é sobre os primeiros 40 dias de isolamento, 40 mães, incluindo Bela Gil, Manuela Dávila, gente, são mulher incrível, Júlia Rocha, tô muito animada de ter participado disso. São mulheres, mães de verdade, contando como é que tá confinado com uma criança. Eu tô muito animada de ter participado disso. É um livro que, inclusive, ele não tem fins lucrativos, esse dinheiro ele vai ser redirecionado pra caridade. Então, além de ser muito interessante ler essas histórias e saber mais sobre essa realidade, você comprando o livro, você também ajuda outras pessoas. E essa parte é muito legal, é a mais legal de todas. E se você quiser saber mais sobre o livro, segue a editora, né? A editora Timo lá no Instagram. Também vai ter informações no meu Instagram, Maria Z Sampaio. Mas sem mais delongas, vamos falar aqui um papo verdadeiro, maternidade real mesmo, sobre 6 coisas sobre ser mãe na quarentena. Então vamos lá. A primeira coisa é que você não consegue ter tanta compreensão assim quando os seus amigos que não têm filhos falam que tá sendo difícil pra eles a quarentena. É um tópico verdadeiro. Já falei com outras mães na quarentena, elas me falaram que é mesmo. Não é que você não se importe com seus amigos, pelo contrário, você até consegue se colocar no lugar deles e imaginar como que era sem ter filho e falar, poxa, realmente ficar confinado, sem nada pra fazer, o trabalho ali naquela tela é desgastante, e você entende isso, mas no fundo, você, mãe da quarentena, acha que o seu problema é maior. Você acha que a sua saúde mental está mais debilitada que a de todas as outras pessoas porque você é mãe confinada com uma criança. E a sua saúde mental recebe mais... Não pode falar porrada? Recebe mais porrada mesmo, porque você é mãe. Mãe, ser na quarentena é muito difícil. A saúde mental de todo mundo tá difícil, todo mundo debilitado, ansiedade, todo mundo tá mal, mas a gente tá mais. Discuta comigo nos comentários. Número 2. É quase impossível você estar em dia com seus compromissos online tendo uma criança. Se for coisa de vídeo, reunião de vídeo, se for aula online, não importa, compromisso pelo webcam, você vai ter muita dificuldade.
Pode ser que sua criança tenha 5 anos ou 5 meses, a dificuldade ela aparece. Ela pode ter vários formatos. Pra mim, por exemplo, que tenho uma de 1 ano, ela entra no quarto quando eu tô tendo aula. Ela vem, ela quer subir no meu colo. Ela não entende por que eu não tô dando atenção pra ela e tô dando atenção pra uma tela, né? Com meses de idade é muito difícil saber esses conceitos. E, infelizmente, quando a gente é mãe, a gente tem que trazer a realidade de que o nosso trabalho e a nossa casa, eles são fundidos numa pandemia. Muita gente não tem compreensão disso. As pessoas não conseguem entender por que você consegue ver menos aulas, por que você não tem tanta disponibilidade assim para uma reunião online. Pode ser que você se atrase e você ouça comentários como: mas como assim se atrasou? Não teve que pegar trem, não teve que pegar metrô. Por que tá atrasada para reunião online? Você tá em casa. É porque você tem um filho, né? Você tá fazendo o seu melhor para fazer o trabalho triplicado, quadriplicado do que das outras pessoas. No meu caso, por exemplo, a minha filha, ela participava de muitas aulas online. Por quê? Primeiro que ela mama, precisa ser amamentada. Naquelas 4 horas ali que rola a aula online, ela precisa de mim. E nem sempre ela foi bem recebida. Tiveram momentos em que eu fui questionada: por que sua criança tá aqui? Você vai prestar atenção na criança ou na aula? E são coisas que não são agradáveis de ouvir, porque por motivos óbvios, né? Porque a gente não tá cometendo um crime de ter um filho. A gente tá sobrecarregada. A gente tá numa situação ruim de ter que lidar com uma criança dentro de casa e ainda assim com o nosso trabalho, né? Por essas e outras que eu tô também feliz de voltar a trabalhar presencialmente. Começou a gravar? Começou. O tópico 3, eu vou falar em outro momento, porque a minha filha acabou de chegar e eu tenho que dar atenção pra ela. Então, eu volto daqui a pouco. O número 3 é que ser mãe na quarentena dá a sensação de um puerpério infinito. Puerpério é aquela fase da vida em que seu bebê ainda é muito pequenininho, recém-nascido ali, que você acabou de chegar da maternidade e que seu corpo e sua mente passam por grandes mudanças. Aquela fase que você tem que amamentar o tempo todo, aquela fase ali do resguardo. Essa fase ela é muito difícil, mas quando você é mãe na quarentena, é como se essa fase nunca tivesse acabado. Ainda mais quando você engatou o resguardo com a pandemia, que foi o meu caso e de muitas mães que eu conheço. Se você teve seu bebê na pandemia, se você teve seu bebê antes um pouquinho e tem uma criança pequena, fala aí nos comentários, porque eu me sinto muito sozinha. E esse é o número 4, você se sente sozinha. Você sente que as pessoas ao seu redor, elas não entendem o que você está passando. Ninguém entende de verdade. Você só entende de verdade o que é ser mãe na quarentena se você é mãe de uma criança pequena na quarentena. Se você foi mãe há 20, 30 anos atrás e você vira pra mim e fala assim: ah, mas eu entendo o que é ser mãe, é difícil, você tá passando por muita coisa, mas essa fase vai passar. Você não entende não, porque por mais que você entenda que cuidar de criança pequena é complicado, você nunca teve que cuidar de uma criança pequena numa pandemia, numa quarentena, sem poder sair, com possibilidades muito limitadas de recrutar ajuda, de contratar ajuda mesmo. Isso é muito mais complexo numa pandemia. E na maioria das vezes o que acontece, a resposta para isso é você mesmo cuidar do seu filho o dia inteiro. Mesmo que você tenha que trabalhar, mesmo que você precise respirar. Você não pode, você tem que cuidar da criança. Você nunca tem um alívio de cuidar da criança. E isso é diferente de qualquer outra situação. Ser mãe na quarentena de uma criança pequenininha é solitário. Aliás, se tiver alguém ouvindo isso, se tiver alguém assistindo esse vídeo que é mãe de criança pequena na quarentena, comenta aqui porque eu preciso de amigas na mesma situação. O número 5 é que a gente nunca sabe de verdade se a gente tá fazendo a coisa certa pelo nosso filho. Se a gente tá aprendendo ele em casa até hoje, já passou pela nossa cabeça: será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu não deveria levar essa criança pra sair um pouco, pra ver as pessoas? Será que eu deveria proteger ela do Covid ou deixar ela ter experiências? Será que as experiências que eu tô deixando ela ter são corretas? Será que eu deveria ter deixado ela ir num parquinho? Se pode haver o vírus lá,
Será que eu deveria estar expondo a minha criança? Ou então, se você está deixando seu filho em casa, será que você deveria estar deixando ele em casa o tempo todo? É muito complicado ter essas respostas. Eu tentei gravar um vídeo sobre isso para tentar guiar, para tentar dar um norte para mim mesma, para eu tentar resumir para mim o que eu penso, mas a verdade é que não tem resposta certa. Nenhuma mãe, nenhum pai sabe o que é o ideal para o seu filho nesse momento. Vamos ser sinceros, ter filho é uma constante sensação de não saber se está fazendo a coisa certa, mas na pandemia isso atingiu níveis astronômicos e é muito difícil lidar com isso. E o número 6? Número 6 é um abraço para todas nós, inclusive para mim mesma. Número 6 é: a gente é muito foda por estar fazendo o que a gente faz. A gente é incrível, é um trabalho maior do que todo mundo ao nosso redor está fazendo. A gente está trabalhando hora extra, a gente está trabalhando dobrado, fim de semana. E se você conseguiu entregar qualquer coisa de trabalho nessa quarentena, seja um e-mail, um conteúdo digital, ou se você trabalha pra caramba mesmo, olha, parabéns pra nós, porque fazer isso tudo com uma criança é muito complicado. E é complicado também fazer um canal de YouTube, não é mesmo, Marina? Na pandemia, difícil também, mas a gente vai fazendo. Se inscreve aqui no canal, que daí você apoia uma mãe. Coisa importante, apoiar a mãe. Já apoiou a mãe hoje? Já seguiu o Instagram? Mãe? Hoje? Importante, né? Fica a dica. Beijo, até a próxima.